RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa noite, Rio Grande do Sul, são 8h19. Estamos iniciando mais uma edição do Outras Palavras na RDC TV, canais 524 e 24 da NET. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Nossos conteúdos estão em nosso site, estão também no Facebook, no Instagram, no Twitter. E você pode interagir conosco através do WhatsApp 51 99815 9990. Participe. O programa de hoje nós queremos dedicar a duas cidades do interior do estado, Tupã-Ciretã e Santa Maria. Boa noite, Tupã-Ciretã e Santa Maria. E eu vou dizer por que é que eu estou mencionando estas duas cidades. Meu convidado de hoje é um querido amigo, um diretor, cineasta premiado no Brasil e também no exterior. Paulo Nascimento, que alegria te reencontrar. Pois é, né? Depois de tanto tempo. Reunindo Tupã-Ciretã, Santa Maria e Uruguaiana também. É, Uruguaiana. Paulo, eu li numa entrevista que foi feita com você em Santa Rosa, eu acho, num festival de cinema, quando lhe perguntavam sobre sua frase preferida. Você teria mencionado que eu não sabia que era impossível fazer. Fui lá e fiz. Como é que um cara que sai de Tupã-Ciretã, né, e que muito provavelmente tenha nas veias o sangue de charruas e minuanos, né, desenvolve uma carreira e uma obra tão bacana como a que você desenvolveu nesses anos todos aí? Nós tivemos a oportunidade de convivermos profissionalmente, tive a alegria e o orgulho de integrar a equipe da Acorde durante um tempo, como parceiro nos negócios, enfim, e venho acompanhando com a maior alegria o seu sucesso, o seu êxito no cinema brasileiro e internacional, porque você é um craque em termos de parceria, de jogar para longe, enfim, de projetar futuro a partir de relações profissionais e de execução tão sensacionais. Cara, eu acho que o resumo é justamente essa frase, porque... E cada vez eu me dou por conta, quanto mais eu ando, quanto mais eu tenho tido a possibilidade de andar pelo mundo, atrás de novos horizontes para trabalho e tudo, o quanto isso é verdadeiro. A gente não tendo o medo da impossibilidade, as coisas acontecem. E agora eu quero aproveitar esse gancho de citar essa frase, porque o ano passado eu fiquei emocionado quando eu cheguei a gente estava fazendo uma série atravessando os Estados Unidos de moto, eu e o Leonardo Machado, ator, e a gente chegou numa cidadezinha no interior depois de Chicago, que chama-se Hannibal, e é a cidade do Mark Twain, que é o cara que é o autor dessa frase. Quando nós chegamos lá num café, e tudo na cidade é Mark Twain, é uma cidade tipo Tupã-Ciretã, assim, o tamanho de Tupã-Ciretã, só que imagina uma cidade onde a biblioteca é Mark Twain, o hotel é Mark Twain, o café é Mark Twain, tudo era Mark Twain, e é a frase dele, né? E eu disse, putz, é o resumo da minha vida, assim, porque é isso, Jorge, não tem... A gente brinca na equipe da Acorde, né? Que eu sou um diretor rude agropecuário, porque a brincadeira é o rude agropecuário no sentido de não criar, tipo, eu nunca deixo criar evento, porque o cinema, principalmente, é uma coisa muito no Brasil, assim, das pessoas ficarem, estou fazendo um filme. Eu sempre disse pra galera, isso aqui é mais um trabalho. Nós estamos fazendo uma série, você tá fazendo uma série lá pro GNT, pra Globo, ou para a Amazon, ou para sei lá quem for, é um trabalho. Não, isso aqui não é um momento especial. E isso faz com que a equipe toda pense dessa forma e acabe conseguindo ir muito mais além. A gente desmistificar as coisas, não é ser rude agropecuário, é rude agropecuário no sentido de desmistificar mesmo, é um trabalho. A gente é uns operários, o diretor é um operário, o ator é um operário, o eletricista é um operário. Então é isso.
Bom, nós já temos uma participação da colega Fabiane Flores, que é nossa âncora do Jornal da RDC. Obrigado, Fabiane, né? Acaba de valorizar aí, não sabia que era impossível. Ela diz que ama essa frase, né? Foi lá e fez. Você nasceu sob a égide da Redentora de 1964. Que influência isso pode ter provocado na sua vida, na sua história como cidadão e também como profissional, como cineasta? Pô, eu nasci, na verdade, 3 dias depois, né, do golpe de 64. Então, aquilo ali, eu acho que isso não acontece de graça, né? Então, quando eu fiz o Em Teu Nome, que foi em 2010... eu falava muito com o Buona Garcia, que era o nosso inspirador, que foi baseado na vida dele. Sim. Que eu dizia, pô, Buona, não foi por nada, né? Parecia que eu tinha que contar essa história algum dia, né? E agora, há pouco tempo, ano passado, eu moro em São Paulo, eu moro em Porto Alegre e moro em São Paulo. Em São Paulo eu moro a 2 quadras da casa do Juca de Oliveira. Sim. E o Juca é um grande contador de histórias. E um dia ele foi lá em casa tomar um café. E a gente tava conversando 10 horas da manhã, porque o Juca saiu para caminhar, coisas assim, encontramos 2, né, caminhando. E aí foi tomar um café e o Juca, eu contei que tinha nascido em 3 de abril de 64. E o Juca se emocionou de uma forma e começou a me contar tudo o que aconteceu naqueles dias da vida dele, onde é que ele estava no dia 13 de abril, ele lembrava no dia 13 de abril de 64, onde é que ele estava, que ele estava no teatro em São Paulo. E aí eu fico pensando assim, tem datas na vida que não são de graça, né? Que vêm por algum motivo. Claro, quantas pessoas nasceram dia 13 de abril de 64, né? Mas a gente particularizando assim, eu acho que isso criou em mim um certo compromisso de tocar nessa história, que é uma coisa que essa época é uma época difícil até de ficar falando isso, né, perto de eleições, de tudo, mas assim, eu acho que a gente tem uma história da América Latina, nem vou dizer do Brasil, da América Latina, que precisa ser seguidamente contada também. Bom, você tem uma capacidade de realização notável, né? E isso, quem conhece a sua história sabe que com pequenos, médios ou grandes orçamentos, você consegue realizar. Vai lá e faz. Tem tudo a ver com esta frase também. E invariavelmente, as suas realizações, os seus roteiros, as suas produções têm alguma conexão com a vida real, né? Com fatos que cruzam por você, que você vive. E a gente começa aí, inclusive, lembrando o ano de 64. Eu também li que você cresceu ouvindo a sua mãe, a querida dona Gelsi, né? Que deve estar nos assistindo. Boa noite, dona Gelsi. Uma alegria aqui lhe ter, através do Paulo, presente na RDC TV. Cresceu ouvindo a dona Gelsi te contando histórias. Isso ajudou você a ser um contador de histórias também? Eu acho que não só ajudou, como foi determinante, assim, porque eu tenho 2 irmãos que são engenheiros, mas, na verdade, eles acabaram não indo profissionalmente, mas acabam escrevendo e vivendo em função disso. Nós 3 fomos criados, assim, num mundo meio que é muito louco, porque cada vez mais eu percebo o quanto isso faz diferença, assim. Por exemplo, a gente ia morava em Santa Maria, eu nasci em Tupanciretã, mas nunca morei em Tupanciretã. E aí, nas férias, passava 3 meses para fora, assim, na fazenda, lá, e tinha essa coisa, não tinha luz elétrica, era com lampião, e a mãe lia, o pai também, meu pai lia muito também, não lia pra gente, mas lia pra ele. Então, às vezes, os assuntos eram umas coisas loucas. Eu me lembro do pai lendo O Poderoso Chefão. E assim, o Mário Puzo era um cara que parecia que era um parente nosso, né? Porque o Mário Puzo. Aí eu com, sei lá, com 10 ou 8 anos, era na hora do almoço, o assunto era assim, tipo, os Corleone. Então a gente tinha, eu lembro do pai saindo com uma pilha de 8, 10 livros para trocar com um vizinho, que era um primo dele, que trocavam livros. Então isso aí não tem como não ser, tu cria junta-se a isso aquela magia do isolamento que existe no Pampa, que existe no Rio Grande na Argentina, enfim. E aí talvez seja por isso que eu gosto tanto que as pessoas... Mas por que tu fascina tanto com deserto e com... eu gosto dessa coisa, tanto que o meu grande barato, a minha terapia é viajar de moto.
Uma viagem de moto mesmo, assim, tipo 6 mil quilômetros, 10 mil quilômetros, que é o jeito também de ficar em paz comigo mesmo, assim. Então, vem disso. O contador de histórias é um negócio, assim, que eu tributo diretamente à dona Gelsi, assim, que foi ela que botou isso, que plantou em nós três, mas eu fui o que segui profissionalmente. Então, vamos começar a contar um pouco da sua história aqui. Vamos falar primeiro do A Oeste ou Fim do Mundo. De deserto aí. Uma produção Brasil-Argentina, né? Que eu li num momento de crítica aí positiva, que o diretor agora acertou a mão. Agora acertou a mão é muito bom, né? Mas houve uma valorização de uma predominância de forma e conteúdo, parafraseando Hitchcock, né? De que forma é conteúdo. Fala rapidinho antes da gente ver o trailer de A Oeste do Fim do Mundo. A Oeste é um filme exatamente nessa pegada que surgiu das viagens de moto. Surgiu das viagens de moto que eu, o Leonardo Machado e o Voltaire Dankford, a gente fez para uma série uma vez. E essa coisa de ver locações e criar uma história em cima disso, né? E surgiu principalmente que eu li uma notícia, na época, num jornal em Buenos Aires que dizia que 400 dos 10 mil que voltaram das Malvinas tinham se suicidado. E eu fiquei muito impressionado com aquilo e comecei a pesquisar e resolvi fazer um filme sobre a Guerra das Malvinas. Certo. Que é um negócio meio que nem um argentino vir aqui fazer um filme do Pelé, né? É um assunto meio, né, tabu. Mas, na verdade, o filme não virou isso. Virou um filme sobre a solidão, sobre a necessidade de se encontrar quando se está sozinho, né? Vamos ver o trailer, então? A Oeste do Fim do Mundo. Isso foi uma produção de 2013. 2012, 2013. Vamos ao trailer. Parece que cuando más lejos de Brasil mejor, ¿no? No llega perto de mí. Es un desierto esto. Llega la noche y te congelás. Sos vos la que no entendés. Ya tomaste agua, ahora andate. A vos te hace falta una mujer. Me sacaron el derecho a sentirme un ser humano. Eso. É a primeira vez que eu consegui me ouvir falando sobre isso. Liberdade é não fazer perguntas. Puedes quedarte si querés, pero solo por esta noche. ¿Qué haces acá? Aqui? Eu não queria estar aqui. Está aí mais uma produção da Acorde Filmes, dirigida por Paulo Nascimento, nosso convidado de hoje do Outras Palavras. Nós voltamos depois do intervalo. Estamos retornando para o segundo bloco do Outras Palavras na RDC TV, canais 24 e 524 da NET. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Nossos conteúdos estão em nosso site, no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Twitter. Você pode participar pelo Facebook, na página da RDC TV ou através do nosso WhatsApp, 51-99815-9990. Estamos recebendo hoje o cineasta, diretor, roteirista, produtor, Paulo Nascimento, que, perguntado se a vida imita a arte, respondeu: a arte é a metáfora da vida. Explique isso.
Tem coisas que é difícil de explicar, né? Mas, na verdade... Outro dia eu tive um convidado aqui e fiz uma pergunta que eu não lembro qual foi. Ele disse, olha, essa tua pergunta, ela tá muito complicada. O cara disse assim, eu disse isso? Onde é que tu encontrasse essa pergunta? Não, mas é que, na verdade, é isso, cara. As coisas eu acho que cada vez mais se aproximam e pior... eu vejo coisas assim, tipo, por exemplo, a gente acabou de fazer uma série agora, que tá em edição, que chama-se Chuteira Preta, que mostra o lado B do futebol, assim, tipo, o submundo do futebol, enfim. E é impressionante como tem coisas que a gente escreveu como ficcional que foram acontecendo. Por exemplo, foi chocante, a equipe inteira trocou informações assim de uma menina, de um personagem nosso que ela faz um tráfico para os Estados Unidos de droga, engolindo cápsulas, né? E quando para os Estados Unidos, para Portugal, e chega lá e tem toda uma história, isso está na série. Aí dali um pouco acontece exatamente isso, porque isso acontece seguido, mas a forma que aconteceu é igual o que está escrito na série. E assim, muitas outras coisas que às vezes a gente diz que bom que a gente fez antes, né? Porque senão parecia que estaria copiando da vida real, né? Então eu acho que é isso, a arte faz isso, ela faz dá uma explicação para algo que acontece, talvez uma explicação mais lúdica para algo que acontece de uma forma mais dura na vida, se fosse fazer uma nova frase em cima disso. Paulo, você tem quantos anos de carreira como cineasta? São 30 anos já? Por aí? Pois é, cara, eu não sei. Eu comecei com música, né? Esses dias eu tava tentando descobrir isso com o Renato Falcão, que é um diretor de fotografia em Nova York, mora há 30 anos e fez o Ferdinando, a Era do Gelo, e trabalha com o Carlos Saldanha. Certo. E a gente começou fazendo música, né? E depois fazia jingles juntos, e ele é pianista, e ele foi para os Estados Unidos e ele já está quase 30 anos lá. E é fotógrafo. E a gente brinca, nós éramos muito ruins na música, que a gente foi pro lado do cinema, porque tava feia a coisa aqui. E eu não tenho isso, eu até vou organizar mais. Mas tem assim, a gente ouvindo você falar, tem esta série chegando, já teve a Animal, que foi exibida no GNT. São quantos longas-metragens na sua carreira já? São... De ficção. De ficção são 8. E mais de documentário, produção e coisas são, eu não sei, chega ao redor de 15, 16. Uma coleção de prêmios aí nos festivais de cinema, aqui, fora, muitas alianças internacionais. O seu trabalho na Rede Globo, como foi essa experiência lá na Globo? Eu na Globo eu tinha quando eu recebi o convite da Globo, eu expliquei na época que não era, eu tenho acorde, filmes, e que não tinha intenção de trabalhar fixo lá. E aí eles fizeram uma proposta, eu fiz enfim, começamos a conversar e eu cheguei numa ideia de que eu poderia continuar trabalhando, eu poderia desenvolver um contrato especial, onde eu escreveria e dirigiria, que é o que eu gosto de fazer, eu não sei qual das duas coisas que eu gosto mais de fazer. E aí, acorde produzir. Então, imagina isso, dentro da Globo demorou 6 meses discutindo para chegar a uma conclusão. E aceitaram, e a gente desenvolveu várias ideias, e uma delas foi o Animal, que foi uma primeira produção Globo GNT, e depois virou um telefilme para Globo, que passou já várias vezes, já passou em Supercine, enfim, agora o ano passado passou de novo na madrugada lá, que era dentro dessa proposta. Só que era uma época que ainda não tinha o espaço do OTT, né, do streaming, né, que eles chamam de OTT lá por... E então eu estava exprimido numa coisa assim de grade. Tanto que o Animal teve uma segunda temporada aprovada pelo Silvio de Abreu, foi escrita e não tinha grade, só tinha grade para 2022. E eu comecei a sentir que eu ia ficar naquela coisa assim de trabalhando sem estar com... Aí chegou um dia que eu disse, olha, gente, vamos continuar parceiros, eu quero desenvolver coisas como agora, realmente, a gente está até conversando sobre fazer alguma coisa pro streaming, pro Globoplay. Mas eu não posso ficar esperando, aí um pouco de ansiedade minha também, mas eu não conseguia ficar esperando, eu estava me sentindo meio aposentado, assim, escrevendo sem saber se um dia ia ser produzido. E foi possível fazer isso, continuamos com uma relação tão boa que agora talvez vá desenvolver um trabalho para eles. Mas nessa trajetória aí, você desenvolve também uma capacidade muito bonita e muito humana, né? Com o seu perfil profissional, que é o de
trabalhar com pessoas, com profissionais e, ao mesmo tempo, conquistar esses profissionais para o seu rol de amizades verdadeiras, né? E nós falávamos um pouco antes de irmos ao ar de que eu tomaria a liberdade de comentar que carinhosamente, sempre conduído, enfim, de situações pelas quais você passou como diretor e como amigo de criaturas maravilhosas e queridas, né, do cenário brasileiro, da dramaturgia. A querida Carmen Silva, que passou por você, que conviveu profissionalmente, que fez vários trabalhos, né? Depois as perdas, você conviveu com perdas significativas, né? Marcos Paulo, Valmor Chagas, enfim, isso não deve ter sido nada fácil, né, Paulo? Eu realmente não consigo muito ter o limite. Tem gente que consegue fazer um limite profissional e pessoal, né? Eu acho que todos os atores e técnicos e coisas que eu trabalhei acabaram virando meus amigos e é muito engraçado porque tem gente na Acorde, por exemplo, que está há 20 anos na Acorde, entende? Bom, hoje quando eu informei que você estaria aqui comigo, um companheiro nosso disse, fala pro Paulo que ele é meu padrinho, eu vou deixar um abraço para ele e tal. Foi o Bochecha. O Bochecha, grande Bochecha. Mas enfim. Mas então... Claro, tinha essa coisa, o Marcos Paulo foi uma coisa chocante, assim, porque eu falei com ele na quinta-feira, fui viajar para fazer esse filme que a gente acabou de assistir, O Oeste Fim do Mundo, e fui de moto junto com o Leonardo Machado, que também era produtor, e o Marcos Paulo morreu no domingo, então tem essas coisas assim que é difícil. É um impacto, mas são pessoas que eu, também tive o privilégio de conviver. O Valmor foi incrível, né? O Valmor era um cara... E eu acho engraçado quando as pessoas chegam e dizem assim, cuidado, que tal ator é complicado. Sempre eu me dou bem com esses complicados. Deve ser alguma sina minha. Bom, o Valmor, os caras dizem, putz, o Valmor vai te incomodar. Cara, o Valmor virou um grande brother, assim, entende? Mas eu tenho lembrança de quando nós fizemos juntos o DVD do Ney Matogrosso. Cuidado que o Ney Matogrosso é um artista exigente. Você tanto encantou o Ney que ele acabou participando de um longa-metragem seu, enfim, como... Não, né? O Ney eu devo essa pra ele, porque ele veio fazer uma participação na Amizade, de graça, no filme o Diário de um Novo Mundo. Sim. E deu um azar de um dia que eu acho que estava menos 5 graus aqui, nós filmando em Gravataí. E eu emprestei um casacão pro Ney. O Ney tava naquele casaco, depois ele tirou na hora de filmar, porque o figurino era só uma camisa, o negócio. Parece que ele perdeu um show ou 2 por causa disso, da gripe que ele pegou naquela época, né? Então eu devo esses 2 shows pro Ney ainda desde aquela época. Mas tu vê, né? O Ney foi uma pessoa que nós conhecemos juntos, sempre, né? Sempre que eu vou assistir, a gente vai ao camarim e pergunta, o Paulo Nascimento está aí? Teu mundo não cabe nos meus olhos. Que eu tive a alegria de ter sido convidado para a estreia. Achei um filme emocionante. Não concordo absolutamente com uma crítica. Depois eu quero saber como é que você reage à crítica, né? Alguma coisa eu conheço, mas as mais atuais ainda preciso entender, né? De que é um filme... Isso foi um crítico que eu acho que estava com azia e má digestão, dizia um filme sem gana e muito dependente do ator-produtor, referindo-se ao Edson Celulari, né? Eu queria que você rapidamente comentasse para a gente ver em seguida o trailer de Teu Mundo. O Teu Mundo é o meu filme mais urbano, que eu digo que sempre é uma coisa meio em algum lugar longe, como os atores dizem. E é uma história simples de 3 pessoas, que é o Celulari, a Soledad Villamil e o Leonardo Machado, que basicamente é o núcleo central. E uma história que surgiu um dia que a Marilane Costa, que é minha sócia na produtora e é especializada na parte de acessibilidade, me contou uma história que ela tinha visto num curso sobre essa questão das pessoas poderem enxergar e depois fazer a reversão e não querer continuar enxergando, ou muitos que o cego ele é adaptado na sua realidade, ele não quer enxergar. É uma coisa que para nós que enxergamos parece uma coisa absurda. E eu comecei a ver isso e comecei a conhecer cegos e comecei a ver quão verdadeiro é isso mesmo. Os caras são os caras que têm a vida deles organizada. E o filme é sobre isso e sobre a incapacidade que a gente tem de aceitar o que os outros querem. Vamos ver o trailer, então? Vamos ver. Vamos ver, então. Teu mundo não cabe nos meus olhos. Meu jeito. É impressão minha ou eu tô sentindo o perfume de uma garota belíssima, filha de um pai mais bonito ainda? A minha bengala me leva para onde eu quiser. Se você perguntar para um cego se ele gostaria de começar a enxergar,
Para sua surpresa, ele vai dizer que não, porque ele deixaria de ver. É difícil acreditar que uma pessoa pode ver e não quer, né? As mulheres que você diz que são bonitas mesmo, Brahma. Descreve essa que passou. São cinturinha fina. Cinturinha. Sabe que às vezes eu tenho a impressão que todo mundo me engana? Eu quero conhecer seu restaurante, seu marido. Vitório, deixa eu te apresentar o Dr. Jansen, amigo do papai. Advogado? Oftalmologista. Há uma esperança Esperança? de você enxergar. Por que isso agora? Quem são vocês? É nóis, Segueiro. O que vai ser, tá, Segueiro? Eu vou te ferrar. Devagar. Agora é ver o que vocês veem. Que nota você me daria? Nota? É, depois que você me viu. O desafio pro cérebro dele é reaprender a fazer a leitura das imagens. O que foi, senhor? Não tá dando certo. Vocês veem, mas talvez não sintam como nós. O senhor só vê mesmo quando tá com o olho fechado. Vai voltar a ficar cego, chefe? Vocês são o meu mundo. Mas não vão mexer nele. As pessoas que enxergam nem sempre veem. Está aí, então, o trailer de Teu Mundo Não Cabe nos Meus Olhos. Eu me perguntaria como é que se devolve a visão a uma parte da população que ainda vive embaçada, Paulo. Mas eu quero que você responda isso logo depois do intervalo. Nós já voltamos para o último bloco do Outras Palavras com Paulo Nascimento. Muito bem, estamos retornando para o último bloco do Outras Palavras aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET. Nossos conteúdos em nosso site, no Facebook, no Instagram. E você também pode participar ou do Facebook, na página da RDC TV, ou enviando o seu WhatsApp para o 51 99815 9990. Estamos recebendo hoje o cineasta, diretor, roteirista Paulo Nascimento. Então, Paulo, eu lhe perguntava antes do break, como é que você imagina que se devolve a visão a uma parte da população que pode estar embaçada, sobretudo nos tempos em que a gente vive hoje tão sombrios? Uma coisa muito básica que mudou a vida, eu acho que de muitos países, que é a educação. É assim que se devolve a visão. Eu vejo um exemplo assim, tipo, exemplos práticos. A Coreia, em 1985, a Coreia do Sul, o que era e o que é a Coreia hoje, né? Que investiu na educação. É uma coisa que eu fico pasmo quando eu vejo cortes de verbas da educação e o que se aplica em outras coisas que não vem ao caso aqui, de fundo partidário e tudo. Então, eu acho que o nosso grande problema no Brasil é essa visão embaçada, por essa falta da educação básica, que é o grande problema do nosso país. A gente vai demorar muitas décadas para melhorar como nação, enquanto a gente não envolver esse investimento. Quando eu digo educação, é tudo. A educação, a cultura, né? O hábito, a leitura. Né? Pensando ainda no roteiro, né? do Teu Mundo Não Cabe nos Meus Olhos, que dividiu a crítica, enfim, né? E que segue em cartaz. E quantas salas foram? Ele foi lançado em 105 salas. E hoje ele está, como é um lançamento Globo Filmes e Paris Filmes e Telecine, então ele já está no Telecine, né? E logo vai estar na Globo também, provavelmente no Tela Quente. Então ele segue uma carreira, é um filme que sai com um planejamento diferente, né? Ele já sai, o cinema é uma janela, né? Janela de entrada, né? Mas ele tem já um planejamento para o filme. Eu lembro que eu ouvi algumas opiniões, assim, que saíram da sala dizendo, poxa,
fica parecendo inverossímil, né? Imaginar que alguém pretenda reverter um processo, né, de perda de visão, né, da cegueira. Agora, pensando, Paulo, num cidadão comum, aquele que lhe pede um cigarro na rua ou lhe pergunta as horas, o que os olhos deste cidadão brasileiro estão vendo atualmente que, na sua visão, não deveriam enxergar? Eu acho que ele está vendo tudo que não deveria enxergar nesse momento, porque a gente entrou num processo de... Eu tive muita esperança nesse país, e aí não estou numa questão política, tá? Estou numa questão... por algum momento, eu me lembro de chegar fora do Brasil, os caras darem os parabéns. Isso, eu estou falando de 8 anos atrás, não estou falando de... pô, vocês estão... A gente teve toda a oportunidade de crescer como nação, de amadurecer como nação, e as mesmas pessoas que tiveram essa oportunidade, eu acho que as mesmas pessoas enterraram a oportunidade, e a gente entrou num momento difícil de acreditar, de ter esperança. Mas tem que ter, não adianta, tem que estar... Um indivíduo sem informação, Paulo, e sem cultura, né, que são elementos e ferramentas com as quais você trabalha também em todas as suas realizações, desde sempre, né? No cinema, nos longas, nos curtas, nos médias, nos documentários que você já dirigiu, roteirizou. Um indivíduo sem informação, sem cultura, ele seria um cego funcional? Pior, assim, com ausência de uma paixão possível? Eu não gosto nem de usar o termo cego, o cego, porque eu acho, com o teu mundo não cabe nos meus olhos, eu aprendi a admirar muito a cegueira como uma virtude, entende? Não como nós que enxergamos, a gente coloca a questão do cego como algo que é como tipo, exatamente, é quase que uma figura metafórica já de o cara que não enxerga. Só que assim, eu acho que é pior, é um sentimento. Essa pessoa, ela tem um sentimento de não pertencer a nada. Isso é a coisa mais triste que eu acho que tem para o ser humano, é a incapacidade de se sentir pertencendo a um país, se sentir pertencendo a... Isso acontece nos meus trabalhos, por exemplo, o A Oeste do Fim do Mundo é isso. O personagem ele não se sente que pertence à Argentina mais, porque ele foi jogado lá naquela guerra. E, na verdade, ele está falando sobre todos nós, toda essa... As pessoas que não conseguem, tipo assim, ela acorda, ela vive da mão para a boca, ela não consegue ver futuro, ela não consegue ver futuro para os filhos. Isso te dá uma sensação de vazio, de falta de pertencer a alguma coisa, que isso é o que uma nação deveria dar para uma pessoa. Nós estamos nos aproximando do final. Eu preciso que você fale rapidamente sobre A Superfície da Sombra, que é a sua última realização, um filme que você filmou em 12 dias, que uma loucura. 12 dias na fronteira rapidamente, do o nosso tempo está estourado. Brasil e Uruguai, uma história do Taylor Diniz, que é baseado no livro dele, e é uma história, é o meu filme mais maluco, assim, que é com o Leonardo Machado, com a Giovanna Echeverria, o César Troncoso. E é uma história, assim, que eu acho que é um filme que vai ter uma vida muito longa. Ele agora já está começando a entrar na TV, vai para o streaming, e é uma história totalmente diferente de todas as outras que eu já contei. Vamos ao trailer, então. A Superfície da Sombra. Se você recebe uma ligação dizendo que uma amiga que você não vê há quase 20 anos está morrendo e precisa lhe contar um segredo, faz o quê? Viaja a noite toda até a fronteira para ver a amiga, é claro. Se você chega e ela já passou desta para melhor, você faz o quê? Fica para descobrir o que ela queria te contar, não? Sua mãe me chamava de Tony. Muito gusto. Mas se esse lugar é mais estranho que você poderia imaginar, com gente que parece estar sempre te ameaçando, você faz o quê? Cai fora, o mais rápido possível, é lógico. Tem gente que tem a alma repartida em duas. A parte de fora faz coisas que a parte de dentro não vê. Sometimes I'm burning the loneliness more than the sun in the lonely desert. Life will forgive us some days and maybe we'll have... Passe, antes de que sua alma seja repartida em duas. Pois é, eu não fiz isso.
Paulo Nascimento, que alegria lhe reencontrar. Hoje eu tive duas alegrias. Conversei aqui com Renato Borghetti, motivo de orgulho para os gaúchos e brasileiros, e com você. Cumprimentos, obrigado, parabéns, obrigado sucesso também. Sempre, vida longa, as suas produções. Só achei a entrevista muito curta, mas o resto tudo bem, é a única reclamação que eu tenho. Mas podia o programa ter uma meia hora a mais. Meia hora a mais de outras botar o assunto em dia. Com outras palavras. Está chegando aí Cadu Oliveira em 2 toques. O Outras Palavras volta na próxima sexta-feira com Renato Borghetti. Boa noite e até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.